E ainda por cima, o Calejão, tem uma outra abordagem aqui que é impressionante de ver, porque a gente só acredita vendo, né? Que é a Fox News fazendo o quê? A Fox News está apelando para os delírios de masculinidade para defender o tarifaço do Trump. Você viu essa abordagem da Fox News? Tem uma matéria muito grande aqui no Yahoo News, né? E ela basicamente é 8 minutos, né? A leitura, em média. E ela basicamente fala aqui sobre como a Fox News tem abordado essa ideia do Trump como se fosse algo bom para reforçar a masculinidade do norte-americano, porque também não é a causa principal dessa atitude do Trump, mas você tem aquela massa, né, de trabalhadores desesperados, desenganados nos Estados Unidos, o que alguns escritores lá chamam de angry white man, o homem branco raivoso que acha que perdeu o emprego dele porque teve muito imigrante chegando e aí trabalhava na indústria automobilística, ela não existe mais. Pessoal ali do Bible Belt, do cinturão da Bíblia, que é um pessoal raivoso com os imigrantes, raivoso com os democratas, e essas pessoas têm também, né, saudades da época em que os Estados Unidos era um país muito mais industrializado. Hoje é um país que tem uma excelência na área de serviços, mas não é um país extremamente industrializado. Esse pessoal ficou na mão, esse pessoal ficou pelo caminho e eles foram se reunindo todos em torno do Make America Great Again, do MAGA. E tem essa questão da masculinidade, da questão racial, tem muita xenofobia nesse meio. E o Trump também apela, entre outros motivos, ele apela com essa medida para esse eleitorado, que é um eleitorado que também está pensando no momento, opa, é agora, né, velho? Agora que eu vou recuperar meu emprego. Finalmente, acabou o mimimi, acabou a cultura woke, acabou esse papo aí de trabalho de viadinho, entendeu? Agora é trabalho de macho, trabalho na indústria, trabalho de gente forte, os caralho. Então, tem essa abordagem aqui da Fox News que chega a ser bizarro de absurdo, Calejão, bizarro mesmo, cara. Embora a gente saiba que eles são capazes de tudo, imagina, velho, você pegar uma questão como essa e jogar na conta da masculinidade. A gente estava falando do Legendários, não era? Estava falando Legendários. disso. Não é Sim, basicamente a mesma abordagem aí do macho muito alfa parecido, aí? muito parecido. Entendeu? Agora, veja que eu venho falando aqui no canal, Helder, que a extrema-direita tem três dimensões centrais e, sobretudo, eles utilizam quase que invariavelmente, mas em momentos de crise, isso aí configura um tipo de botão do pânico dessa gente, que é pânico moral, populismo penal e dogma religioso. Isso aí está dentro de pânico moral. Essa questão da masculinidade, entende? Eles criam um contexto no qual, olha, estão subvertendo o que é ser homem. Daqui a pouco você não pode, não existe mais masculinidade, precisamos defender esse tipo de coisa. Óbvio, principalmente nesse momento, como é que a Fox, cara, vai se pôr numa questão como essa? Se você tem os próprios bilionários que apoiaram o cara dizendo, não, isso aqui vai dar problema. Sim. Esses caras esquecem, Helder, que as suas respectivas fortunas, talvez acho que eles esqueceram por um momento disso. Eu acho que eles acreditaram na história da carochinha que eles contam para os outros e eles dormiram no próprio barulho deles de que nós somos geniais, competentes e muito foda. Por que o Elon Musk fica tão puto com o Pete Navarro quando o Pete Navarro fala você não é um manufacturer, é produtor de carro. Sim, ele fala que ele monta com peças vindo de fora, né? Mais ou menos como a GWM, como a Aval, né? Como é que é a outra lá? A BID faz aqui no Brasil, né? Exatamente. Por que o Musk fica tão puto? Porque pega direto no ego dele. Ele tem o mesmo nível de sociopatia do Trump, ele quer ser lambido o tempo todo. Ele quer ser reconhecido, enaltecido. Isso aí. Ele quer ser tratado como um grande gênio que foi capaz de mudar o paradigma de como a humanidade funciona. Quando vem o Pete Navarro e mete essa na orelha dele, e ele sabe que é verdade, a coisa dói. Entendeu? Então, essas pessoas, Musk, o Thiel, Zuckerberg, Bezos,
todos esses bilionários aloprados, eu acho que eles se sentiram tão acima do bem e do mal durante um determinado momento ali, que eles falaram: a gente pode apoiar o que for, que a gente literalmente manda no mundo e nada pode nos afetar. E aí eles passam a apoiar um cara que em seguida utilizaria desse apoio para fortalecer a própria imagem, independentemente das consequências. O que o Trump está fazendo é afrontar a ordem liberal, porque não existe livre mercado, mas o Trump está desmontando o liberalismo do capitalismo anglo-saxão que os Estados Unidos construíram e do qual os Estados Unidos tanto se beneficiaram. É por isso que você tem essa gama de bilionário aloprado que de muitas maneiras explorou o restante do mundo inteiro para ficar bilionário. E esses caras esqueceram disso, Helder. Eles acreditaram que assim, não importa. Eu sou bilionário por conta da minha própria genialidade. Não, você não é bilionário por conta da sua genialidade. Você é bilionário porque existe um modelo de sociabilidade determinado ao longo dos últimos 200, 300 anos que te favoreceu brutalmente, favoreceu o norte global brutalmente em detrimento do sul global. Existem outros aspectos que têm que ser considerados? Existem, mas esse é o central. Eu não tenho a menor dúvida que esse é o aspecto central. E esses caras esqueceram disso. E eles passam a apoiar um sujeito absolutamente sem limite, um sociopata que está disposto a tacar fogo no mundo para assar o marshmallow dele, literalmente. Não, e outra coisa, né, Calejon, apelar para esse sentimento de se unir em torno de uma pauta que vai resgatar a masculinidade perdida por conta da cultura woke, é também uma máscara para aquilo que deve acontecer em breve. A gente falou aqui sobre afetar o estilo de vida da galera. Você assistiu algum programa daquele canal TLC? Que originalmente era um canal de estilo de vida e viagens, né? Ele surgiu assim, um canal do grupo Warner, mas hoje é um canal de trecheira norte-americana, que mostra a vida do pobre norte-americano, do classe média baixa, do pobre norte-americano, que é bem diferente do pobre brasileiro, do classe média baixa brasileiro. Aqui a gente tem um carrinho popular, se muito, quando consegue evoluir, compra um modelo melhor, usado, ou paga lá numa prestação a perder de vista. Os Estados Unidos, não, o cara tem lá um carro para usar no dia a dia, aí ele tem um carro velho que ele vai mudando de peça, ele vai tunando, tem uma garagenzinha para guardar esse carro também, não precisa alugar uma garagem fora, porque ele não tem só uma vaga, ele vive lá entulhado, muitas vezes, de compra. O Deusete estava lembrando aqui que tem seriados como Made, como e programas de TV, né, reality shows, ele mandou aqui para mim agora, que falam exatamente disso, que o consumo mostra, que esses programas mostram que o consumo é parte da cultura dos caras. Os caras têm ali um porão, tem um sótão, um entulhado de coisa que eles nem usam, eles compram por comprar. Toda casa assim norte-americana de subúrbio, o cara tem praticamente uma oficina dentro da casa dele. É furadeira, é cortadeira, é serra tico-tico, os caras têm tudo, né? E acumulam muita coisa. Compram muita coisa, comem demais, comem mal demais, mas porque tudo é muito barato, cara. E aí vivem nessa vida aí de consumo desesperado. E é um estilo de vida que, como a gente disse aqui anteriormente, pode ser totalmente afetado a partir de agora. Tá apelando pro papo de masculinidade, sempre a mesma coisa, né, cara? Mesmo pânico, olha, o pessoal tá deixando de ser homem porque a cultura woke, professores, não sei o quê. E no fim das contas, mano, é só uma máscara mesmo pra enfiar, aí sim, enfiar ainda mais o nabo no rabo da galera mais pobre, né? A galera mais pobre fica aí morrendo de medo do fantasma do filho da bunda, dele da bunda, de não sei quem da bunda, e no fim das contas é ele que vai dar a bunda de forma metafórica para esses governos que vão enfiar o punho lá dentro, cara, desses malucos aí. E os caras não percebem que são sempre as principais vítimas, né? Para quem não sabe aí, o TLC é um canal que tem programas tipo 90 Dias para Casar,
Amor Fora das Grades, Amor no Caribe, NI, Nova York Inc. Cara, é só bosta, tá? Assim, é só bosta mostrando o estilo de vida da raspa do tacho do lixo norte-americano. Se você assistir o Cidade Alerta, assistir o Brasil Urgente, você com certeza vai achar que é muito melhor, que tem um nível muito mais bacana que esses programas do Chelsea. Agora, se você também, né, gosta de acompanhar, eu não estou fazendo uma crítica a você sobre o Chelsea. É que a questão é que o Chelsea pode ser visto do ponto de vista sociológico, antropológico, aí tudo bem, né? Mas, porra, mulheres de peso, muquiranas, é puxado o negócio, né? É bem puxado. Arthur Guimarães, é verdade essa história de que o PL está tentando passar uma lei para que o Bolsonaro seja automaticamente eleito caso os votos nulos ultrapassem 50%? Eu não sei, mas eu não duvido. Você sabe disso? Não, não ouvi falar nada disso, Arthur. Será que os caras chegaram nessa? Eu honestamente não vi isso, cara. Pô, eu também não, cara. Não acredito que eles tenham chegado nesse nível de absurdo, embora, né, seja o PL, pode acontecer. Paulo Santesso. Agradecemos ao SUS por nosso estilo de vida ser superior ao equivalente do americano. Cara, não é só o SUS, né? Culturalmente, assim, eu acho que sei lá, né, mano? Eu vejo do ponto de vista também de alguém que não passa necessidade e tal, embora a gente saiba, né, velho, como é o perrengue da vida da galera por aí, porque também a gente tá mais perto deles do que do Jorge Paulo Lemann, né? Mas não sei, eu acho que você com uma vida mais ou menos arrumada aqui no Brasil, você tem um estilo de vida melhor que os americanos. Pelo menos um que me agrada mais. Pode não ser melhor do ponto de vista de vocês, mas me agrada mais. Camila Marques, Chelsea era o The Learning Channel. É ó, só educação. Elcius Boff, novo membro. Cyber História. Eldio e Caneloni, pergunta sincera. Vocês se consideram nacionalistas? O que pensam sobre? A esquerda é a única representante do nacionalismo hoje? É que é um termo deturpado também, né? E é um termo que a gente precisa ter cuidado ao abordar, porque ele remete a coisas que a gente não gostaria de estar relacionado, cyber história. É um termo que é um termo deturpado como tantos outros que a gente tem, né? Como liberalismo também é um termo deturpado, comunismo já foi deturpado pra caralho, patriotismo já foi deturpado até a última gota, mas, pensando do ponto de vista da defesa da soberania no Brasil, a esquerda, digamos que é muito mais nacionalista do que a direita, que é entreguista pra caralho. Acho que aí não tem nem o que discutir, Calejão. O que você acha? Concordo totalmente contigo. Eu diria que assim, tem uma diferença entre ser nacionalista de forma legítima, que é isso que você está propondo, e ser chauvinista. Sim. Entende? O chauvinismo é um problema. Agora, o nacionalismo no sentido de defender os interesses da tua nação e tal, eu honestamente gostaria de viver num mundo, e aí isso é extremamente utópico, no qual você não precisasse ter esse tipo de divisão, de fronteira, de que se você se entendesse como parte de uma grande família humana que opera coletivamente. Isso posto, a gente sabe que não é o caso e muito provavelmente não vai ser o caso no próximo milênio. Quiçá algum dia a gente vai evoluir para esse tipo de coisa que é muito mais parecido com o que propõe o próprio comunismo. Aí sim, entende? Ausência de classe, onde você tenha, por exemplo, o meio fundamental de produção na mão de quem realmente produz, mas isso aí é outra história, eu nem vou aí. Outro papo, outro papo, e fora que a natureza humana também é um empecilho para isso, né? Não sei, cara, daria uma live inteira, a gente poderia falar sobre Tudo bem, não vamos entrar no mérito, né? Vamos responder vamos nos ater à pergunta aqui, então. Cara, eu não diria que eu sou nacionalista precisamente por isso que você colocou de uma forma muito boa, porque isso vai dar margem para todo tipo de interpretação equivocada e eu não quero correr o risco de ser confundido com esse tipo de coisa, entende? Agora, eu sou brasileiro, eu defendo a soberania do meu país e acho que o Brasil tem que ser um país que se conduz de forma soberana. Eu diria isso. Em resumo, é o que a gente pensa aqui, acredito que boa parte dos que estão nos assistindo também pensam igual. Flávio Fernandes, sempre achei que essa turma ia arrepiar o mundo, mas não o quanto queriam. E achei que iam cair pelo próprio ego, mas não tão rápido também.
Boa, Flávio Fernandes. Amanda, ontem a Reuters publicou uma pesquisa de opinião sobre as tarifas. 10% dos democratas apoiam, já entre os republicanos, 73% apoiam. Quero ver se isso se mantém quando apertar no... Não vai se manter um mês. Essa taxa aí de aprovação não se mantém um mês, Amanda. E é engraçado que ontem eu fui até bater uma bola. Não sei se você viu meu golaço lá no Instagram. Eu fui bater uma... cara, o pai. O seu, né? Aquela bomba do meio do campo, assim, buf, bem no ângulo. É o clássico, cara. É o clássico, aquela bomba no ângulo. O pai aqui tem o pé calibrado, cara. Tem um pé calibrado. E aí fui bater a bola, aí os caras conversando sobre Trump, em tudo quanto é canto, cara. Daí saí, fui comer num restaurante aqui com meus filhos. E o pessoal falando de Trump, garçom, tudo quanto é gente falando sobre Trump, cara. Então é uma parada que tá pegando no mundo todo, assim, né? Independente da pessoa, tentem. E na verdade, assim, muita gente, até nós, né, fica meio perdido com esse assunto aí. Mas tá geral preocupado com essa situação. E, pô, muita gente que também, eu sei que não é eleitor de esquerda nem nada, e que tá com os cabelos em pé, né? Com as medidas do Trump, assim, e olhando de uma maneira bastante crítica. Rafael Psiotano Leitão, quando a conta chegar, Trump vai botar a culpa na China e o gado dele vai abraçar. Não duvido, tá? Não duvido. Maria Helena Schweitzer, César, a China vai começar a vender títulos da dívida dos Estados Unidos logo ou não é para tanto? Um abraço, meus queridos. Querido, eu acho que já começou. Não sei, né? Onde. Já começou, cara. Quer ver? China vende títulos americanos. Eu acho que já começou, já, ó. Já tá vendendo, já. Tem muita coisa aqui, ó. Tem uma matéria no Platô, os outros instrumentos de defesa da China na guerra comercial. Investidores se desfazem de títulos do ZEL e levantam dívidas. Tá no Estadão isso, de 3 horas atrás, Helder. E levantam dúvidas sobre status de Porto Seguro. Ou seja, tá arrebentando os Estados Unidos. Não sei se você vai querer falar disso ou não, mas assim, é um processo que já está em curso, Helder. Exatamente. Eu tinha visto também essa notícia mais cedo. Eiderman Lucian, e de repente o estadunidense viu americano, como todos nós. Ainda leva um tempo, mas se continuar assim, se verá, sim, viu, Eiderman Lucian? Mário Rubens, não estou vendo ninguém falar no efeito da subida brusca de preços que não tem efeito rebote. Vide a pandemia, os preços não retornaram ao patamar de antes. A vida vai ficar mais cara, vai vir pobreza para nós também. E para nós também. Cris Vu, um economista falou que a China tem que aumentar o consumo interno, ao invés de poupar dinheiro. O asiático, até culturalmente, historicamente, tende a ser poupador, diferente dos americanos. Eduardo Gonçalves, com a lógica do just in time, vão sofrer mesmo. Eiderman Lucian, fala galões e galoas, boa tarde, Calejão, parabéns pela entrevista com Roncalha, sensacional, bora liberar os membros, já estou na espera, muito bom. Professor Bruno, salve, estivemos na Califórnia no início de março, antes das desmedidas econômicas anunciadas. Já foi possível perceber inflação nos mercados de lá. Boa. Catatal, o varejo com certeza vai querer faturar antes das taxas serem aplicadas nos Estados Unidos, por isso já deve estar aumentando os preços por lá. Elise Semenov, os preços aqui já estão uma loucura e ando notando a falta de alguns produtos básicos nos mercados, principalmente frutas e vegetais. Por aqui eu não notei, Elise, eu que faço mercado aqui para minha casa, eu não notei produto básico entre frutas e vegetais, falta eu não notei não. Preço, claro, teve um reajuste que é sentido no bolso do ano passado para cá, principalmente, mas não, aí na pandemia também, claro. Mas eu não notei, não sei de onde você fala, mas aqui em São Paulo não notei.